texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis. Flamengo. Pedro chega à final da Libertadores batendo recordes. Pedro começou 2022 com números modestos na Libertadores. Eram 15 jogos pelo Flamengo e apenas 4 gols marcados, todos pela fase de grupos do torneio. Os números só pioraram nos primeiros 3 jogos pela fase de grupos da atual temporada. Pedro não marcou nenhum gol e chegou a ter uma seca de 9 jogos sem ir às redes pelo torneio. O número de jogos é alto, mas a realidade é que Pedro jogava pouco. Foram apenas 172 minutos em campo durante essa seca de 9 jogos. Menos que 2 jogos completos. Ainda com Paulo Sousa no comando, a fase começou a virar. Pedro marcou um gol em cada um dos últimos 3 jogos do rubro-negro na fase de grupos, mesmo tendo sido titular em apenas um deles. Com a chegada de Dorival Júnior, Pedro desencantou de vez. Na estreia de Dorival Júnior na Libertadores 2022, Pedro entrou nos últimos minutos e pouco tocou na bola. No jogo seguinte, Pedro estava no time titular e fez história. O atacante se tornou o primeiro jogador do Flamengo a marcar 4 gols em um jogo na história da Libertadores. Também foi a primeira vez que um jogador marcou 4 gols em um jogo do torneio no Maracanã. A largada estava dada. Com o gol da vitória no jogo de volta das quartas de final contra o Corinthians e mais 4 gols nas semifinais contra o Vélez, Pedro assumiu a artilharia do torneio e acumulou recordes. O centroavante rubro-negro tem 9 gols no mata-mata da atual Libertadores, o máximo de um jogador na fase final de uma edição desde que o formato com oitavas de final foi implementado em 1989. Com os 4 gols contra o Tolima e o hat-trick contra o Vélez, Pedro faz parte de uma seleta lista de 10 jogadores que marcaram ao menos 3 gols em mais de um jogo em uma mesma temporada da Libertadores. Pedro chegou aos 16 gols pelo Flamengo na Libertadores, igualando Zico e Bruno Henrique na vice-artilharia do Mengão na história do torneio, e atrás apenas de seu companheiro de ataque Gabigol, 27 gols. A efetividade de Pedro impressiona. Sua média de um gol marcado a cada 67 minutos em campo pela Libertadores é a melhor entre os jogadores com mais de 600 minutos em campo na história do torneio. Na Libertadores de 2022, Pedro converteu 43% de suas finalizações, 12-28. É a melhor porcentagem entre os jogadores com ao menos 15 finalizações na atual temporada. Pedro já marcou gols contra o Atlético Paranaense pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil na atual temporada. Com a artilharia da Libertadores praticamente garantida, o centroavante busca deixar sua marca para fazer do Flamengo o novo tricampeão do torneio.